Amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste momento. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dúvidas, incertezas, perguntas que parecem não ter resposta. Talvez, assim como Tomé, você já ouviu falar de milagres, já ouviu testemunhos, já sentiu algo no seu coração, mas ainda existe dentro de você aquela voz que diz: será mesmo? E foi exatamente nesse cenário que Jesus se apresentou. Os discípulos estavam reunidos, cheios de medo, inseguros, ainda tentando entender tudo o que havia acontecido. A morte na cruz havia abalado suas estruturas, e mesmo com relatos da ressurreição, nem todos conseguiam crer plenamente. Tomé, um deles, expressou aquilo que muitos sentem, mas poucos têm coragem de dizer. Ele queria ver, queria tocar, queria ter certeza. E o mais lindo dessa passagem é que Jesus não rejeitou Tomé por causa da sua dúvida. Jesus não o afastou. Jesus não o condenou. Jesus não o envergonhou. Pelo contrário, Jesus foi ao encontro dele. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. O Senhor conhece as nossas limitações. Ele sabe quando estamos tentando acreditar, mas ainda estamos lutando por dentro. Ele vê quando a fé existe, mas está enfraquecida, e ao invés de nos afastar, ele se aproxima ainda mais. Quando Jesus aparece novamente aos discípulos, ele olha diretamente para Tomé e diz com amor e firmeza: coloque aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Perceba isso. Jesus oferece exatamente aquilo que Tomé disse que precisava. Isso nos mostra que Deus ouve até mesmo as nossas palavras de dúvida. Ele conhece o que falamos, o que pensamos, e até aquilo que guardamos em silêncio. E ainda assim, ele vem até nós. Mas existe algo ainda mais poderoso nesse momento. Jesus mostra suas marcas. As marcas da cruz não desapareceram após a ressurreição. Elas permaneceram, não como sinal de derrota, mas como prova de amor, como evidência do sacrifício, como testemunho de que tudo aquilo era real. E é diante dessas marcas que algo muda completamente no coração de Tomé. Ele não precisa mais tocar. Ele não precisa mais provar nada. Ele simplesmente declara: Senhor meu e Deus meu. Essa não é apenas uma frase, não. É uma rendição. Tomé sai da dúvida para a adoração. Sai da incerteza para essa convicção. Sai da exigência de provas para uma entrega completa. E talvez hoje Deus esteja falando exatamente isso com você. Não é sobre você ter todas as respostas. Não é sobre você entender tudo perfeitamente. Não é sobre nunca mais ter dúvidas. É sobre permitir que Jesus se revele a você. Porque quando ele se revela, tudo muda. Aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Aquilo que antes gerava medo começa a trazer paz. Aquilo que antes parecia distante se torna íntimo. E então a fé deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser um relacionamento. Muitas pessoas hoje estão como Tomé. Elas dizem: se eu ver, eu acredito. Mas Jesus nos convida a um nível mais profundo, acreditar para então viver o sobrenatural. A fé não nasce apenas daquilo que vemos, mas daquilo que experimentamos com Deus. E talvez você esteja esperando um grande sinal, um milagre extraordinário, algo que mude tudo de uma vez. Mas às vezes Jesus ele se revela de forma simples, silenciosa, no íntimo do coração. Às vezes ele fala no meio de uma oração. Às vezes ele toca através de uma palavra, às vezes ele se manifesta em um momento inesperado. E quando isso acontece, não há mais dúvidas. Você pode até não conseguir explicar para os outros, mas dentro de você existe uma certeza: ele vive. Hoje, Jesus continua se aproximando de corações como o de Tomé, corações sinceros, que talvez estejam feridos, cansados, decepcionados, mas que ainda carregam um desejo de acreditar, né? E ele continua dizendo: não seja incrédulo, mas crente. Não como uma repreensão dura, mas como um convite amoroso, um convite para confiar, um convite para se aproximar, um convite para se render. Porque no final, a fé não é sobre provar que Deus existe, é sobre reconhecer quem Ele é. E quando você reconhece, assim como Tomé reconheceu, tudo muda. Você deixa de viver apenas para si mesmo
e passa a viver para Ele. Você deixa de depender apenas da lógica e passa a caminhar pela fé. Você deixa de carregar o peso sozinho e passa a confiar nas mãos de Deus. Hoje eu te faço uma pergunta sincera. A sua busca é apenas por provas? Ou você está disposto a se render a Jesus? Porque existe um momento na caminhada em que não basta apenas saber sobre Deus, é preciso se entregar a Ele. E quando essa entrega acontece, o coração encontra paz, a alma encontra descanso e a vida ganha um novo sentido. Amados irmãos e irmãs, continuem ouvindo com o coração aberto, porque aquilo que Deus começou a falar com você não termina aqui. Existe algo mais profundo, algo mais intenso, algo que o Senhor quer revelar ao seu espírito neste momento. A experiência de Tomé não foi apenas sobre ver Jesus, foi sobre ser transformado por um encontro verdadeiro. E é isso que muitas pessoas ainda não entenderam. A fé não cresce apenas com explicações, ela cresce com encontros. Você pode ouvir muitas mensagens, pode ler a Bíblia, pode até concordar com tudo, mas enquanto não houver um encontro real com Jesus, algo dentro de você ainda vai continuar incompleto. Tomé caminhou com Jesus. Tomé ouviu os ensinamentos. Tomé viu milagres. Mas ainda assim, no momento da dor, da perda e da confusão, ele duvidou. Isso mostra que até mesmo quem está perto pode, em algum momento, se sentir distante. Talvez esse seja o seu caso hoje. Você já teve momentos com Deus, já sentiu a presença dele, já viveu experiências espirituais. Mas algo aconteceu no caminho. Uma decepção, uma oração que parecia não ter resposta, um tempo difícil que abalou sua fé, e sem perceber, aquela certeza começou a se transformar em dúvida. Mas escute isso com muita atenção. A sua dúvida não afastou Jesus de você. Assim como ele fez com Tomé, ele está indo ao seu encontro agora. Jesus não espera você ter uma fé perfeita para se aproximar. Ele se aproxima justamente quando a sua fé está sendo provada. E talvez você esteja pensando, mas eu não mereço, eu falhei, eu duvidei, eu me afastei. E a resposta de Jesus continua sendo a mesma. Venha, chegue mais perto, porque o amor dele não é baseado no seu desempenho, é baseado na graça. Quando Jesus mostrou suas feridas, ele estava dizendo algo muito profundo sem usar muitas palavras. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que é dor, eu sei o que é sofrer, e mesmo assim eu venci. As marcas de Jesus são a prova de que a dor não tem a última palavra. E talvez hoje você esteja olhando para as marcas da sua própria vida, feridas emocionais, cicatrizes do passado, momentos que ainda doem quando você lembra. Mas Jesus olha para você e diz: assim como as minhas marcas não me definiram como derrotado, as suas também não vão definir o seu fim, porque há poder na ressurreição, a vida depois da dor, há recomeço depois da queda, a fé mesmo depois da dúvida. Tomé pensava que precisava tocar para acreditar, mas quando Jesus apareceu, ele percebeu que não precisava mais de provas. A presença de Jesus foi suficiente. Isso é algo poderoso. Quando Jesus se revela de verdade, as dúvidas perdem a força. Não porque todas as perguntas são respondidas, mas porque o coração encontra algo maior do que respostas, encontra paz. Hoje muitas pessoas estão cansadas mentalmente, tentando entender tudo, tentando controlar tudo, tentando encontrar explicações para tudo. Mas a fé não é um cálculo, é uma entrega. Chega um momento em que você precisa parar de tentar entender tudo e começar a confiar, porque Deus não te chamou para viver baseado apenas no que você vê, mas no que Ele prometeu. E as promessas de Deus não falham. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está agindo. Tomé achava que estava atrasado espiritualmente por duvidar. Mas, na verdade, aquele momento se tornou um dos mais marcantes da história. Porque da dúvida nasceu uma das declarações mais profundas de fé: Senhor meu e Deus meu. Isso significa que até os seus momentos de fraqueza podem se tornar testemunho. Deus não desperdiça nada. Nem suas lágrimas, nem suas dúvidas, nem seus dias difíceis. Tudo pode ser transformado quando você se encontra com Jesus de verdade. E talvez hoje seja exatamente esse o dia do seu encontro. Não um encontro superficial, mas um encontro que muda tudo. Um encontro que traz paz onde havia ansiedade, que traz direção onde havia confusão, que traz fé onde havia dúvida. Jesus continua chamando.
continua convidando, continua dizendo: não seja incrédulo, mas creia. E esse chamado não é apenas para acreditar que ele existe, mas para reconhecer quem ele é na sua vida. Não apenas um salvador distante, mas o seu Senhor. Não apenas alguém que fez milagres no passado, mas aquele que transforma o seu presente. E quando você faz essa escolha, tudo muda. Sua forma de pensar muda. Sua forma de viver muda. Sua forma de enfrentar os problemas muda. Porque agora você não está mais sozinho. Você tem um Deus vivo, presente, real. E ele está mais perto do que você imagina. Talvez você não veja, mas ele está. Talvez você não sinta, mas ele está. Talvez você tenha dúvidas, mas ele continua sendo Deus. E hoje, ele está te dando uma oportunidade, não de provar algo para você, mas de se revelar a você. A decisão agora está no seu coração. Você pode continuar buscando apenas explicações, ou pode dar um passo de fé, pode continuar esperando certezas, ou pode se render à presença de Deus. E é nessa rendição que tudo começa. Hoje, eu te faço uma pergunta sincera. A sua busca é apenas por provas? Ou você está disposto a se render a Jesus? Porque existe um momento na caminhada em que não basta apenas saber sobre Deus. É preciso se entregar a Ele. E quando essa entrega acontece, o coração encontra paz, a alma encontra descanso e a vida ganha um novo sentido. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu me rendo a ti, Senhor. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fortaleça a sua fé, toque o seu coração, dissipe toda dúvida, traga clareza à sua mente e te conduza a um relacionamento profundo com Ele. Que assim como Tomé, você também possa declarar, com convicção e verdade: Senhor meu e Deus meu. Amém.